welcome to English in Brazil. I am Karina, your English teacher. E vamos começar com duas formas de você avaliar o seu inglês, sem dizer assim um nível específico, mas para você se autoavaliar mesmo. Então, a primeira forma é usar os próprios testes de listening que eu tenho aqui neste canal. Todos gratuitos, então é uma playlist enorme que eu tenho aqui, com vários testes em diferentes sotaques de inglês. O que é listening? É a sua audição, né? Então aqui você vai testar o seu nível de inglês de acordo com a sua audição. Então eu tenho diversos testes com perguntas na tela para você marcar a resposta certa. Outros testes em que você tem o texto faltando alguma coisa para você completar. Eu vou deixar aqui no card essa playlist. Você entra depois que terminar de assistir a esse vídeo, porque é uma forma simples de você brincar de testar o seu nível de compreensão auditiva em inglês. Agora eu sei que uma das grandes dificuldades é você saber como está a sua fala, né? Afinal, ela é a habilidade mais sonhada por todo mundo, né? A gente quer aprender a falar, não só ouvir, a gente quer se comunicar, se expressar. E para avaliar a sua fala, normalmente a gente precisaria de uma pessoa, né, real, ou um professor, alguém para avaliar a sua fala e te dar esse feedback. Só que hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente tem novas ferramentas que fazem isso, inclusive de forma gratuita e de forma precisa, com um feedback personalizado da sua produção oral. E eu tô falando do teste de speaking do Cambly. Basicamente, você vai conversar com a máquina, você vai ter que responder algumas perguntas e você tem um tempo de fala. Então você fala durante aquele tempo todo ali, você vai receber um feedback dizendo quais são os seus pontos fortes, qual é o seu nível de fluência, no que você precisa melhorar. Sério, eu fico pensando, quando eu tava aprendendo inglês, não existia nada disso, era tudo com teste de múltipla escolha, não tinha nada que avaliasse a minha fala. Sendo grátis ainda, eu tenho muito prazer e alegria de compartilhar essa novidade aqui com vocês. Mas para você entender direitinho como isso funciona, eu vou fazer um teste do meu speaking e ver que nota e que avaliação que eu vou receber. Então deixa eu te mostrar como é que funciona o teste de speaking aqui no Cambly. Logo na entrada você já vai ver aqui esse aviso, descubra o seu nível de inglês. Eu vou clicar e as instruções é que eu vou responder algumas perguntas em voz alta, receber feedback em tempo real sobre as minhas respostas e entender o meu nível de conversação atual. E a intenção é que seja algo descontraído, sem pressão. Então bora, a gente sempre fica meio tenso, né? Mas vamos lá, vou tentar, dar o meu melhor. Pronto para falar em voz alta? Você vai precisar de 3 a 5 minutos para terminar. E aí, são 3 perguntas. A primeira é: Describe your favorite place to visit. What is it like there? E a minha resposta deve durar de 30 a 45 segundos. Vou tentar descrever um lugar aqui e falar por esse tempo. So, my favorite place to visit will probably be London, because this is the first city that I visited abroad, and I really like this place because there's a beautiful contrast between the modern and the old. The historical places are amazing at the same time that you have, art galleries and beautiful things to see. So I love the double-decker buses, the red buses in London, and I like the changing of the guard, which is very interesting to see because this is something we don't have in Brazil, and that's why I love visiting London. Aí eu clico para confirmar a minha resposta, ele já transcreveu tudo que eu disse. Olha, já tem aqui uma avaliação. Então, coerência. Você fez um ótimo trabalho estruturando sua resposta e explicando por que Londres é o seu lugar favorito para visitar. Você descreveu de forma eficaz o contraste entre o moderno e o antigo e os lugares históricos, as galerias de arte e características únicas como os ônibus de 2 andares e a troca da guarda. Suas ideias foram apresentadas de maneira clara e organizada, o que tornou sua resposta fácil de entender. Alcance gramatical. Você fez um bom trabalho usando uma variedade de estruturas gramaticais para descrever seu lugar favorito para visitar. Você usou diferentes tempos verbais e expressou razões usando porquê. Sua descrição do contraste entre o moderno e o antigo em Londres foi bem feita. Continue praticando para melhorar a sua precisão. Então vamos para a próxima pergunta. What kinds of exercise do you do? Do you enjoy exercising? Well, I don't know if I can say that I love exercising, but this is something I do twice a week. I feel better after doing my exercise routine, so I love going to the gym. I love the feeling after going to the gym, actually. Sometimes I am tired to go, but I love the feeling after going to the gym. So I do weightlifting, pull-ups, push-ups, a little bit of running on the treadmill, and this is what I usually do. I'm not really into sports, but I can say that I like exercising. Nossa, gente, eu ganhei nota máxima em tudo! Alta proficiência!
fluência, gramática 5 de 5, vocabulário 5 de 5 e coerência 5 de 5. Eba! Ah, gente, confesso que é legal ter essa validação aqui, sabe? Então eu sou alta proficiência, ainda bem, né, já que eu sou professora de inglês e tô aqui ensinando vocês. É o mínimo que se espera de mim também, né? Mas enfim, fiquei bem feliz. E aí depois vem aqui algumas recomendações do que eu posso fazer por semana para melhorar cada vez mais. Então fica aqui minha sugestão para você fazer o seu teste agora também. É realmente impressionante, né? E esse teste é oferecido pelo Cambly, que é a primeira e, na minha opinião, melhor plataforma de conversação disparado, em que os alunos de todos os níveis podem praticar a sua fala com professores e tutores nativos e qualificados para isso. O Cambly oferece aulas particulares, em grupo e para crianças para te ajudar a desenvolver essa confiança no seu speaking, na sua fala. Então, se você quiser testar o seu speaking e obter esse feedback, é só clicar no link que tá aqui na descrição, porque, como eu disse, ele é gratuito e já vai te ajudar a começar ou recomeçar essa tua jornada de estudos do jeito certo, porque você sabe que o inglês abre muitas portas, então clica aqui no link e me conta o resultado aqui nos comentários. Bom, a gente falou de avaliação do listening e do speaking, mas como eu faço para ter uma noção geral do meu inglês, das minhas 4 habilidades? Você sabe que são 4, né? Speaking, listening, reading and writing. Como que você pode ter noção do seu nível de verdade? Falando agora em termos mais específicos, aqueles níveis de acordo com o CEFR. É o quadro comum europeu de referência para idiomas, para línguas, que ele vai te mostrar diferentes níveis. Então, o A1, que é o mais básico de todos, até o C2, que é o mais avançado, proficiente de todos. Então, eu vou te mostrar de forma detalhada aqui o que cada nível já é capaz de fazer, e aí você se autoavalia, você vê em qual deles você se encaixa melhor. Então vamos começar com A1, que é o iniciante, tá? Então o aluno A1 é capaz de entender expressões e frases bem simples usadas no dia a dia, como por exemplo, informações pessoais básicas, compras e locais. De leitura, você já consegue ler e compreender palavras simples e frases curtas, como anúncios, por exemplo. Na fala, você já consegue participar de interações básicas, desde que o interlocutor fale de forma devagar e seja cooperativo. Você já sabe perguntar e responder sobre informações pessoais, como nome, nacionalidade, idade, profissão. E com relação à escrita, você já é capaz de escrever frases simples e preencher formulários com dados pessoais, com nome, endereço, nacionalidade. Então, se você consegue fazer isso, você já é pelo menos nível A1. Vamos ver como é que é o A2 e ver se você se encaixa. O A2, você consegue já entender frases isoladas e expressões mais usadas em áreas relevantes, como informações pessoais, compras, descrição de rotinas e de lugares. Então aqui você já entende melhor os tempos verbais. Com relação à fala, você já consegue participar de interações simples e diretas sobre assuntos conhecidos, como trabalho, escola e lazer, e consegue descrever de forma simples o lugar onde você mora e os seus interesses. Resumi aqui as habilidades do A2, mas eu acho mais importante agora é comparar o A1 e o A2. Qual é a diferença entre o A1 e o A2? Na verdade, está na complexidade e na profundidade do uso da língua. Então, no nível A2, você já tem uma habilidade maior para falar sobre situações cotidianas, né? Com relação ao vocabulário do A1, ele é muito limitado, com frases curtas e simples. No A2, já tem um vocabulário um pouco mais amplo e frases um pouco mais complexas. Com relação à gramática, o aluno A1 tem conhecimento de estruturas básicas, como presente simples, frases afirmativas, e no A2 você já consegue usar estruturas mais variadas, como presente simples ou passado, negativa, interrogativa. Com relação à fala, o aluno A1 participa de interações mais básicas, com perguntas e respostas diretas, e o A2 já mantém conversas curtas com temas familiares como trabalho e lazer. Enquanto o A1 ele tá mais ali naquele bate-bola bem mecânico, o A2 já consegue fazer uma conversação mais básica e mais fluida. O aluno A1 depende mais da ajuda do interlocutor, depende de mais paciência, de um ritmo de fala mais lento. O A2 já consegue participar de interações mais simples, sem tanta ajuda externa. Com relação aos objetivos, o aluno A1 consegue se comunicar de forma muito básica, aquela coisa de sobrevivência mesmo, e o A2 já consegue lidar com situações cotidianas de maneira um pouco mais independente. Então, com essa avaliação aqui, como que você acha que você tá? Você tá no A1? Tá no A2, pelo menos? Talvez você esteja mais avançado. Vamos ver a diferença entre o nível B1 e B2, que são os níveis intermediários
intermediários, o aluno B1, ele tem um vocabulário funcional para situações cotidianas e o B2, ele já tem um vocabulário mais amplo, incluindo termos mais abstratos e técnicos. Com relação à gramática, o aluno B1 faz uso de estruturas gramaticais mais variadas do que nos níveis A, presente, passado, verbos modais, só que o B2, ele já tem muito mais controle de tempos verbais e estruturas complexas, como frases condicionais e voz passiva. Com relação à compreensão auditiva, o listening, o B1 entende diálogos e conversas sobre temas familiares, enquanto o B2 já compreende diálogos complexos, inclusive discussões abstratas ou técnicas. Com relação à fala, o aluno B1 participa de conversas sobre temas do cotidiano, já com muita clareza, e o B2 se expressa de forma fluente e espontânea em uma variedade muito maior de temas. Com relação à escrita, o B1 escreve textos curtos e simples sobre temas conhecidos, familiares, e o B2 escreve textos claros e detalhados sobre uma ampla gama de tópicos. Com relação aos objetivos, o do B1 lidar com situações cotidianas com alguma fluência e o B2 é interagir de forma independente e eficiente, mesmo em temas mais complexos. Então aqui a gente tem uma diferença clara entre os dois níveis, né? E inclusive no nível B2 é que muita gente acaba ficando preso, não consegue avançar para o C1, porque no B2 você já consegue argumentar, você já consegue interagir, então muita gente acaba ficando confortável ali naquele nível e não consegue sair dele, né? Não sei se você se identifica com isso, pode comentar aqui que eu tô aqui para te ouvir, eu leio todos os comentários que vocês deixam. E aí vem o nível C1, que é o avançado, e o nível C2, que é o proficiente. Então, com relação ao listening, o nível C1 consegue entender discursos longos, mesmo que não estruturados, e acompanhar programas de TV e filmes sem grande esforço. Com relação à fala, já consegue se expressar de forma fluente e espontânea, sem buscar as palavras. Consegue adaptar o tom e o estilo de fala a diferentes contextos sociais e profissionais. Foquei nessas duas habilidades, mas tem a leitura e a escrita também. Agora, falando do nível C2, que é a proficiência. Qual é a diferença na compreensão auditiva? Ele já consegue compreender com facilidade qualquer tipo de discurso, mesmo quando falado em ritmo rápido ou coloquial, como em debates ou filmes complexos. Com relação à fala, consegue se expressar de forma fluente, precisa e com nuances em qualquer situação. Consegue participar de discussões complexas com eficácia, mesmo em contextos acadêmicos ou profissionais. Com relação a esses dois níveis, a gente pode apontar como principal diferença o objetivo mesmo. No nível C1, o objetivo é comunicar-se de forma eficaz e flexível em ambientes sociais, acadêmicos e profissionais. Já no nível C2, o objetivo é ter um domínio total da língua, capaz de lidar com qualquer situação linguística com facilidade. Então você pode usar essa informação que eu te passei aqui sobre o quadro comum europeu, especificamente de cada nível, do A1 até o C2, para você tentar se encaixar em algum desses níveis e ter uma ideia qual nível você se encontra neste momento. Mas aqui a gente está falando de autoavaliação, porque para você saber com precisão, aí você precisa fazer um teste mesmo de proficiência. Eu tenho uma opção gratuita aqui, que são 2 sites que apresentam testes online gratuitos com foco em gramática e uso da língua e vocabulário, tá? Não tem listening normalmente e também não tem speaking. Speaking você usa o Cambly, se você quiser fazer de forma gratuita. Que são os testes de Cambridge e do British Council. E eu escolhi esses dois porque são instituições sérias, respeitadas, e por isso eu acredito muito que os testes são confiáveis. Se você quiser testar o seu inglês agora, você pode clicar nesses sites que eu vou deixar aqui na descrição para você fazer esses testes que não incluem o speaking e o listening. E quero saber o resultado também. Me fala aqui qual foi o resultado que o teste apontou. Mas o vídeo não acabou ainda, então já deixa seu like, fica comigo até o final, porque todas as informações aqui são importantes de verdade. Porque agora eu vou falar sobre um ponto importante, que é a comprovação desse seu nível. Esses testes gratuitos que você faz, esses testes online que eu tô mencionando, eles servem para você saber o seu nível. Mas eles não comprovam oficialmente o seu nível para uma empresa ou para uma universidade no exterior, por exemplo. Porque para isso você precisa fazer um teste de proficiência. Dependendo da sua necessidade, por exemplo, eu quero estudar fora. Então você vai fazer o TOEFL. O TOEFL vai te dar um score indicando ali
ali qual é o seu nível de proficiência. O TOEFL tem validade, tá? Ele vence. Ele não é pra vida toda. Se você quiser ter um exame internacional pra sua vida toda, pra você ter esse registro na sua vida, na sua carreira, aí tem os exames de Cambridge, que são completamente diferentes do TOEFL, tá? Porque daí você vai tirar por nível. Então, eu quero fazer a prova B1. Aí você faz a prova do B1 e você consegue a nota ou não. Agora eu vou fazer o B2. Aí você faz e consegue o B2 ou não. Agora eu acho que eu já sou avançado, então eu vou fazer CAE, que é o Cambridge Advanced Certificate. Então, se você precisar entender mais, procura sobre os testes de Cambridge, sobre o TOEFL, porque eles são diferentes e eles servem para propósitos diferentes também. Então, é importante que você se informe. E por fim, a minha última dica para você descobrir o seu nível de inglês depois de tantas ferramentas gratuitas e não gratuitas também, é você ter um feedback de um professor, porque às vezes você não quer ter um certificado CAE no seu currículo agora. Você não precisa disso. Você só quer realmente avaliar. Será que meu inglês tá bom mesmo? Que nível que eu tô mais ou menos? Então aí, se você quiser algo personalizado, é muito bom que você faça uma aula com um professor qualificado, um professor que tenha a capacidade de avaliar o seu inglês em todas as habilidades, as 4 habilidades: escrita, leitura, escuta e fala. Você pode fazer isso, inclusive, dentro do próprio Cambly, né? Você pode procurar por professores certificados, sempre que eles têm um certificado, eles são Certified Teachers, tem ali na bio deles. Ou você pode fazer da forma que você preferir, mas um professor qualificado sempre vai poder te dar essa noção, esse norte com relação ao seu nível de inglês. Olha, essas são as formas que eu pensei para esse vídeo. Se eu esqueci alguma, pode deixar aqui nos comentários também. E eu já vou deixar aqui um teste de listening para você começar a se testar agora mesmo. Então clica aqui para você já ter uma noção do seu nível de listening agora mesmo. Thanks for watching. See you next video.